Namastê, boa noite, bem-vindos ao nosso encontro, nosso satsang. Como sabem, essas coisas que eu falo no começo é sempre para quem nunca participou antes, né? E sempre tem alguém. E eu me repito, claro, né? Não tem como. Eu gosto de dizer o que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, né? Enquanto isso, alguns retardatários, né, que não conseguiram chegar antes, vão chegando. Então, bem-vindo a todos. Então, para quem está participando pela primeira vez, esse encontro é um satsang. Satsang significa, literalmente, em sânscrito, o encontro com a verdade. Isso não significa que alguém aqui seja detentor da verdade, né? Todos nós somos buscadores da verdade. E a verdade, obviamente, não é uma coisa absoluta. A verdade é aquilo que faz com que, quando você está diante dela, o seu coração expanda e floresça. E quando isso acontece, a sua consciência também floresce e expande. Daí a importância da gente encontrar meios de encontrar a verdade. E o satsang é um deles, né? O satsang ele é uma tradição, especialmente nos países do Oriente, mais especificamente a Índia, Tibete, Nepal, e depois foi esse formato ele foi chegando ao Ocidente. Obviamente ele começou no Oriente porque esta relação mestre e discípulo ocorre lá há milhares de anos. É uma forma de se manter em processo de crescimento, em processo de evolução espiritual, né? É uma delas. Então, aqueles que são buscadores intensivos acabam, inevitavelmente, em algum momento aí da sua caminhada, indo parar lá no Oriente, né? Como foi meu caso também, e de muitos. Por que a gente vai para o Oriente? Porque lá as tradições que nos auxiliam nessa jornada vêm de muito tempo. O que nós chamamos de tecnologia espiritual está disponível lá mais do que em qualquer outro lugar. E os resultados das pessoas que também se encontram em estados muito altos de consciência, né, também estão, vamos dizer assim, concentrados nesta região do planeta. O porquê eu não faço a menor ideia, mas é assim que ocorre já e ocorre assim há muito tempo. Nós ocidentais temos acesso a algum conhecimento e quando a gente se move, né, em busca de crescimento, quando a gente vai ver a fonte do que a gente está buscando, está localizada lá, né? Por quê? Como eu já disse, eu não faço a menor ideia, mas é assim que nessa fase atual da história da humanidade as coisas estão ocorrendo. Talvez já tenha sido diferente em outras épocas, né? Mas nos últimos 10, 15 mil anos tem sido assim, né? Então o satsang ele vem do sânscrito e significa exatamente isso, né? A possibilidade de você, em grupo, ou por que não, às vezes pessoal, individualmente, ter acesso a alguma coisa que nutra a sua alma, nutra o seu coração e, por conta disso, a sua consciência encontra espaço e os meios de crescer. Eu estou falando essas coisas todas já por conta de uma pergunta aqui, ou de algumas perguntas que me foram colocadas há pouco, né? Então, satsang significa que você tem um espaço proporcionado por alguém, né? É um espaço físico, no nosso caso aqui ele é virtual, mas não menos físico por causa disso, onde as questões que são relevantes, as questões que são importantes, podem ser postadas, né, no formato que a gente usa aqui, ou podem ser enviadas por e-mail, com antecedência. As orientações de como fazer tudo isso estão aqui embaixo, tá? Se der uma lida em tudo, tiver paciência para ler tudo que está escrito aí embaixo, assim como também nos e-mails que eu mando, né, com as orientações,
todas as explicações já são dadas de como proceder, né? Então, quem quiser formular uma pergunta por e-mail e mandar, antes eu já dou uma lidinha e me preparo minimamente para oferecer uma resposta, para comentar a respeito. Tá bom? Tem gente que tem feito isso. São as perguntas que eu priorizo, são as coisas que eu vou comentando e respondendo, na medida do possível, antes das perguntas que são postadas aqui. Tá bom? Então, fiquem sempre à vontade para me escrever durante o dia ou no dia antes, né? Eu já vou me preparando também para encontrar uma forma mais adequada de comentar. Tá bem? Então, namastê, bem-vindos, bom vê-los, os novos, e revê-los, os que já estão participando aqui há algum tempo. Agora eu já reconheço os nomezinhos, né, as pessoas que vão colocando, e isso é muito legal. A gente vai nos permitindo esse sentimento que é bastante presente naqueles que são da comunidade Oneness, naqueles que vêm compartilhando a Diksha, recebendo a Diksha, né? Nós sentimos, né, que somos uma família, temos um sentimento muito forte de família, né, de estarmos agindo em grupo, de estarmos agindo em comunidade, de estarmos nos movendo juntos, com propósitos bastante semelhantes, né, com intenções bastante semelhantes também. Então esse sentimento de família é muito confortável, muito confortante, e nos dá muita segurança para atravessar muitas vezes mares que são um pouco turbulentos. Quando a gente está em família, quando a gente está em grupo, fica mais fácil, mesmo porque o que está afetando cada um de nós aqui é a responsabilidade de todos. E tudo aquilo que é sanado, que é curado, que é aquietado em cada um de nós, da mesma forma, aquieta e sana e libera todos nós, né? Por isso que esse formato é muito bonito e é assim que a gente tem feito. Eu estou com uma questão aqui colocada, eu queria saber se a Vanessa está aí. Dá um oizinho para mim, Vanessa, assim eu já começo respondendo a sua pergunta. Ok. Oi, Vanessa, vou começar por você, tá bem? Vanessa me mandou uma pergunta já hoje mais cedo, na hora do almoço. Muito legal. Oi, Setu Namastê. Muito obrigada pela oportunidade de mais um Satsang Yom. Tem algumas perguntas. A iluminação é uma graça concedida que nada tem a ver com conhecimento intelectual sobre as sadhanas? Primeira pergunta. Eu vou ler as três porque elas são muito parecidas. De que maneira, segunda pergunta, de que maneira conhecer sobre teorias para desenvolver a espiritualidade pode atrapalhar a iluminação? E a terceira pergunta, como o conhecimento teórico pode auxiliar estados avançados de consciência? Então, Vanessa, a sua pergunta são três, mas de certa forma elas estão vindo de um mesmo questionamento, né? Que é importante a gente chegar a compreender isso. Porque, no caso aqui, a primeira resposta, a primeira pergunta, a iluminação, como a gente acaba descobrindo, especialmente dentro da Oneness University, para mim, eu vim a saber disso mais aprofundadamente dentro da Oneness, né? Até então eu também não sabia disso não, eu achava que era outra coisa, né? Eu fiquei quase 40 anos, mais de 30 pelo menos, achando que eu tinha que fazer alguma coisa, né, para conseguir esse estado que sempre foi muito atraente. Eu sempre quis me iluminar, eu achava que isso era possível, e eu gostaria de fazer o que fosse possível, né? Eu sentia essa necessidade de fazer o que fosse possível, que estivesse ao meu alcance, para isso sacrificando, abrindo mão de inúmeras coisas, né?
para conseguir esse estado que para mim era como matar uma sede, né? Não era uma coisa assim, uma ideia, era uma necessidade de encontrar alguma coisa que eu sabia que existia, né? Mas não sabia como conseguir. Então, quando a gente está num momento assim, a gente acredita, né, que é preciso fazer alguma coisa. E é uma coisa paradoxal. Isso eu ouvi do meu querido mestre Osho, com quem eu caminhei também por quase 40 anos. Né? O Osho dizia o seguinte, né, não há nada que você possa fazer para conseguir, né, a iluminação. Mas, se você não fizer nada, ela também não ocorre a você. Esse é o paradoxo. Né? Ou seja, o estado não acontece a você por conta como causa e efeito. Né? Você faz algo, logo o que você quer que ocorra vai acontecer a você como um resultado de um esforço que você realizou durante um X tempo da sua vida. Né? A maioria das pessoas acredita nisso. Né? Muitas escolas espirituais buscam isso, ou investem nisso, ou oferecem esse tipo de meta para pessoas que né, vão buscar. Então, faça isso, depois faça isso. Quando você chegar num grau mais avançado, quando você alcançar, né, uma liberação, né, uma dissolução do ego, uma liberação da mente, o que quer que seja, né, você pode encontrar a tal da iluminação. Né? E a gente acaba perseguindo isso quase como uma cenoura, né, amarrada assim, que a gente vai, quando vê, não consegue. Então a primeira pergunta é essa, a primeira resposta é essa. Né? Sim, iluminação ela lhe é concedida por uma série de fatores, né, inclusive kármicos, o que inclui sim esforços que você faz para que ela aconteça a você. Essa é uma resposta que eu também dei a uma pessoa que veio ontem na minha sessão de Diksha aqui. Ele estava vindo pela segunda vez e ele me procurou no final da sessão, dizendo o seguinte, que ele esteve nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, com o Prem Baba. Né? E neste último sábado, ou domingo, não sei, acho que foi no sábado, com o Eckhart Tolle, que eu já mencionei algumas vezes aqui, que esteve aqui em São Paulo, dando uma conferência que eu soube para 1.500 pessoas. Quando eu vi, eu tentei me inscrever, já não consegui mais ir. Né? Mas eu gostaria de ter ido também. Eckhart Tolle é um cara que me ajuda ainda muito a compreender determinados processos. Né? Então, ele queria saber o que ele podia fazer para encontrar estas coisas que o Prem Baba menciona, estas coisas que o Eckhart Tolle também aponta, né? Assim como outros. Né? E eu tive que responder para ele exatamente o que eu estou respondendo aqui. Né? Não há nada que você possa fazer diretamente para que estas coisas ocorram a você. Então, o estado de iluminação, ele é um estado natural a todos nós. Todos nós vamos chegar a ele, ou voltar a ele. Né? Seria até mais correto dizer dessa forma. Né? Vamos voltar a ele. Porque ele é da nossa natureza primeira. Né? Nós o perdemos, né, na medida em que nós nos separamos da nossa fonte existencial. Né? Então, o que nos impede de nos percebermos seres iluminados são justamente os processos mentais, as identificações inúmeras com as quais a gente convive. Né? Então, para que a iluminação ocorra, sim, são necessários fazer movimentos, né? Nos colocar nos lugares adequados, nos mover para lugares onde isso possa ser acelerado. Né? Eu vejo que a One University India é um lugar onde isso é acelerado, porque é uma concentração de luz tão forte lá que uma vez que você esteja lá sem guarda-chuva, você é fortemente banhado pela graça e pela consciência a ponto de ser transmutado. Né?
Então, o esforço que a gente faz, Vanessa, é de estar nos lugares onde isso se torna mais facilmente acessível, né? Onde isso é mais acessável, não sei nem se existe essa palavra. Né? Por outro lado, as sadhanas, né? E conhecimento intelectual, sadhanas são práticas espirituais. Conhecimento intelectual sobre sadhana não tem utilidade nenhuma. Né? Então agora já começando a responder, de certa forma, as suas três questões. Né? Intelectualidade e conhecimento teórico não vão fazer com que você cresça 1 milímetro no seu estado de consciência. Né? Muitas vezes, muito pelo contrário. Tamanha identificação que você tem com os processos lógicos mentais, que isso se torna, por si só, pela sua própria natureza, também um obstáculo para você encontrar o que você está buscando. Conhecimento teórico vai te ajudar em algumas coisas. Né? Por exemplo, a ler as setas onde está escrito vai para cá e não vai para lá. Né? Usando aqui uma metáfora. Né? Então, o conhecimento teórico ele vai te permitir a linguagem, ele vai te permitir acesso a certas coisas, ele vai te permitir compreender o que está sendo dito aqui ou em outros lugares semelhantes. Né? Ele vai te permitir examinar as coisas que estão ocorrendo dentro de si, ele vai te facilitar ou não a contemplação daquilo que você é. Muitas vezes o conhecimento teórico nada mais é do que um contínuo ato de rotular as coisas que estão te ocorrendo, e nisso as coisas não são vistas e não são compreendidas. Então, conhecimento teórico, ele pode servir, claro, né? Pode servir, mas ele não vai te levar lá não. Né? Você pode ter uma biblioteca fantástica de todos os mestres, de todo o conhecimento filosófico, espiritual, jamais escrito e publicado na Terra. Isso não vai fazer com que você chegue a nada, né? A não ser ao acúmulo e ao desenvolvimento da sua intelectualidade. E este acúmulo e esse desenvolvimento da sua intelectualidade vai acabar se tornando também um impedimento para que você receba a graça. Tamanha identificação que isso acaba criando. Né? Então, eu não estou dizendo que o conhecimento teórico seja, por si só, algo que atrapalhe. Né? Mas eu estou afirmando que se você buscar crescer em consciência por meio dos estudos teóricos, isso não vai acontecer. Você só vai ficar com a cabeça cheia de informação. Você vai construir uma biblioteca dentro da sua cabeça, sabendo de tudo, no entanto permanecendo a mesma pessoa. Porque este conhecimento teórico não vai facilitar, não vai proporcionar a você nenhum tipo de transformação. Né? O que vai te possibilitar a transformação é o momento em que você se desidentifica justamente de tanto conhecimento, e que você possa ter a oportunidade, como eu falei aqui a semana passada, não sei se você estava aqui, a respeito do experienciar, que foi uma pergunta do Bastante, que está aqui hoje também. Né? Então, o que vai te permitir crescer é passar por sucessivas experiências experimentadas, né? Experienciadas, melhor dizendo. Né? E passando coisa por coisa, vivendo coisa por coisa, né? E por que não? Incluindo nisso também práticas espirituais as mais diversas. Né? Eu fiz mais de 30 anos de meditação. Eu tive um centro de meditação aqui em São Paulo, Meditações do Osho. Né? Eu oferecia 7 técnicas por dia, 7 dias por semana, né? Por muitos anos. E as fiz antes disso e as fiz depois disso, e de vez em quando ainda faço. Né? E eu posso dizer, me ajudou muito, mas eu não acredito as coisas que eu já fiz dessa natureza, qualquer coisa que eu tenha alcançado. Tudo soma, tudo contribui, desde que não atrapalhe. Né? Que é a sua terceira pergunta, é justamente
como o conhecimento teórico pode auxiliar estados avançados de consciência. Ele não pode. Né? O estado avançado de consciência, ele é resultado do experienciar, né? Do vivenciar, do dissolver-se, da entrega, do acesso a estados de não-mente, do acesso a um estado onde você literalmente sai da caixinha, né? Você vai além da mente. A mente permanece aí, mas você vai além dela. O conhecimento teórico, ele sempre vai se manter dentro da caixinha. Então, ajuda numa certa fase, né? Depois você tem que sair da caixinha, né? Você tem que se tornar literalmente isto que você está buscando. E informação teórica nunca é o que é. É sempre uma informação ou uma experiência ou uma percepção terceirizada. Alguém teve esta percepção, escreveu um livro, né? Você lê o livro e você quer ter a mesma, mas não é porque você leu o livro que você vai experienciar ou alcançar o mesmo estado daquele que o escreveu. Mas o livro ele serve sim como uma referência, né? O conhecimento teórico ele serve como uma referência para você saber o que é energia, o que é chakra, né? O que é consciência superior, o que é a mente, como ela funciona, né? Todos os aspectos que a gente explora, por exemplo, no curso de iniciação que eu dou aqui, pelo menos, né? Essas coisas são exploradas, são investigadas e são aprofundadas. É de ajuda? É de grande ajuda, mas se isso não estiver acontecendo com você, permanece na sua mente como uma informação ocupando espaço, né? Porque você vai cada vez mais dando nome às coisas, né? Dando rótulo às coisas e se identificando com o nome e com os rótulos, né? Se autodiagnosticando, tentando mensurar que tamanho você tem, que altura você tem, até onde você já foi. Aí de repente você se dá conta de que você, né, andou pouco, né, que tem muito mais coisa para viver. De repente você se dá conta que você né, não é nada mesmo, né? Então essas coisas elas precisam ser vivenciadas, né? Por outro lado, também é importante a gente começar a ler, se informar e aprender alguma coisa sobre o que é essa tal de iluminação aí né, que a gente está comentando aqui. O que é esta iluminação? O que de fato é um ser iluminado? Né? Como é que é? Né? O que acontece com uma pessoa que está iluminada? Como é que ele vê? Como é que ele sente? Como é que ele vive? Por que ele é iluminado, outros não? O que é tudo isso? Né? Então, algumas leituras vão, né, algum conhecimento teórico vai poder te ajudar a ter um pouco mais de noção do que é todo esse universo, né, de uma caminhada espiritual. Poucas pessoas têm isso, né? Isso vem quando você de fato se senta junto com o mestre, né? Quando você segue junto com o mestre, essas coisas vão sendo compreendidas, vão sendo experimentadas. Às vezes a gente tem uma experiência, né? A iluminação ela pode vir como uma experiência temporária, né? De 1 minuto, de 2 minutos, de 10 minutos, de um dia, de uma semana, e depois ela vai embora. Mas nesta experiência temporária, né, você teve um vislumbre do que é possível para você. O que é possível? Você teve uma experiência por meio de uma meditação, por meio de um insight, por meio de né, alguma coisa que aconteceu, você teve uma experiência, só que ela foi embora. Aí você quer que ela aconteça de novo, e ela não se repete. Aí você diz, nossa, então o que eu posso fazer? Onde que eu posso ir? Que sadhana, que prática, que meditação, o que eu posso fazer para que aquilo que eu vivenciei possa voltar a ser vivido, né? E não volta, né? Aí você vai para cá, aí você sai dessa escola, vai para outra, você vai para o mestre, vai para outro, né? Lê um livro, lê outro, cada um fala uma coisa, e você começa a entrar num estado de confusão. Então, a experiência, a gente tem que saber, ela já é uma graça, né? Já é uma interferência na sua consciência.
Você a tem, não é porque você foi lá buscá-la, ela aconteceu a você. E aí ela vai embora, né? Ela vai embora, ela acontece e ela desacontece. Mas você sabe, puxa, isso é possível, né? Aí você pode até comparar com a experiência de um mestre, né? Que detalha o que é isso que aconteceu com você. Você, nossa, isso é possível para mim também, né? Eu quero isso, né? Eu vou atrás. O que eu posso fazer para crescer em consciência, né? Aí é uma jornada, né? É uma jornada sem fim, né? É uma jornada, é uma jornada. Ela não tem um lugar que você diz, agora cheguei no lugar. Não, é uma jornada. É um viver no dia a dia, né? E se você tiver a intensidade, tiver os meios, tiver a coragem, né? Você se atira, né? Você vai onde tiver que ir. Você abre mão de tudo, né? Vai onde tem que ir. Faz o que tem que fazer. E cada dia uma nova guiança lhe é dada. Cada dia algo novo lhe é apontado para fazer, né? Essa é uma das características de um caminho espiritual que é verdadeiro, né? Ele não vem com um roteiro pronto, ele não vem numa apostila que você possa ler e dizer, então é isso, eu vou fazer isso, isso e isso, né? E daí, primeiro eu vou me livrar do meu ego, depois eu vou deixar de ser ciumenta, depois eu vou também eliminar minha raiva, eu vou abrir meu coração e só sentir amor, né? Eu vou ser uma pessoa... Você pode... Essas coisas não são possíveis de serem realizadas dessa forma, né? Então tudo é um processo de crescimento, tudo é um processo de florescimento. Crescimento, ele vem com aprendizagem. E a aprendizagem vem na medida em que você vive momento a momento o que a vida está te apresentando, né? Depois você pode escrever a respeito, né? Você pode relatar a sua experiência. Pode ser que isso venha ajudar uma terceira pessoa. Então, quando você lê algo que é terceirizado, muitas vezes é isso, né? A pessoa descreveu um processo dela, que foi dela, mas que pode te apontar algumas coisas que são úteis para você. Nesse ponto, o conhecimento teórico pode ser um companheiro seu, né? Pode ser uma coisa que te ajuda, mas não vai te levar lá. Tá bom, Vanessa? Oi, Taza. Então, retomando a pergunta da semana passada, né? Que a gente não teve tempo de responder. Liderando um grupo, 3 pessoas saíram num conflito e diversas entraram. Por que presto tanta atenção na dor da saída e pouco na alegria da entrada dos novos? Então, Taza, a resposta ela vai fazer com que a gente tenha que olhar para algumas coisas, né? Muitas vezes a gente entra para um grupo, ou a gente monta um grupo, ou a gente cria alguma coisa, porque nós precisamos do outro, né? Nós temos uma necessidade de conexão, nós temos uma necessidade de relacionamento, nós somos relacionamento, né? Sem o outro a gente não existe. Então, os outros, um outro que seja, né, é ouro na nossa vida. É ouro. É a coisa mais preciosa que tem, né? E nós dependemos intrinsecamente de bons relacionamentos para sobreviver. Bons relacionamentos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos bichos, com os nossos vizinhos, né? Com os nossos amigos, com a cidade onde a gente mora, com o nosso trabalho, com o nosso guru, com o nosso mestre, com o nosso corpo, com a natureza como um todo, com a natureza em particular, com aspectos da natureza, né? As plantas, a água, o sol, as montanhas. Nós dependemos dos nossos relacionamentos. Quando os nossos relacionamentos não estão em ordem, isso afeta a nossa vida radical e drasticamente em todos os aspectos. Por isso que, quando alguém se afasta da gente, isso nos provoca dor, né? É como se uma parte da gente
tivesse ido embora, né? Esse é um aspecto. Então nós não lidamos muito bem com aquilo que se separa da gente, né? Claro que uma pessoa que chega é bem-vinda, né? É muito bem-vinda. É muito bom ver gente chegando, é muito bom ver gente, né, se aproximando, é muito bom, muito importante a gente se sentir em família, como eu comecei falando aqui hoje, é importante a gente se sentir em conexão com pessoas que a gente gosta, com pessoas que, né, que estão numa caminhada semelhante, né, que caminhar juntos é mais fácil. Agora, quando alguém se afasta da gente, isso aciona um monte de processo, né? Um monte de processo, porque há inclusive um investimento, né, em criar relacionamentos estáveis, né? A gente investe nisso, a gente quer ter amigos, a gente precisa de ter amigos, né? E quando nós não conseguimos mantê-los, né, isso nos afeta, não tem como, porque nós somos feitos disso, né? Como eu já disse, nós somos feitos destas relações, né? Não tem como você estar no mundo encarnado sem estar se relacionando. Você pode ir lá para as montanhas dos Himalaias, encontrar uma gruta para viver sem um ser humano por perto, sem um bicho por perto, que não seja, né, uma outra águia que sobrevoe a montanha em algum momento, né? Você tá se relacionando com o vento, com a gruta, com o frio, com a neve, com a grama, né? E consigo mesmo. Que muitas vezes é o relacionamento mais difícil da gente sustentar e manter. Então, é muito importante a gente ter noção da importância das pessoas na nossa vida. E não medir esforços em mantê-las, né? Em manter os relacionamentos, em buscar a cura deles. Porque nós ainda agimos assim, quando alguém nos faz alguma coisa que nos desagrada, a gente sai fora. A gente se divorcia, a gente se separa, a gente, né, desconecta, a gente dá um tchau, né? Isso ainda é comum, é mais comum a gente fazer, né? E sustentar e preservar uma relação é muito mais difícil. Então, quando alguém se afasta da gente, é doloroso, é doloroso. O importante é a gente saber a importância que os nossos relacionamentos têm, a importância que nós damos aos nossos relacionamentos, e sair um pouquinho assim daquela visão mais simplista, né? Eu não gosto que alguém não goste de mim, né? É verdade, a gente não gosta que alguém não goste. A gente acaba tendo que lidar com isso, né? Tem um monte de gente que não gosta de mim. Eu tive que aprender a conviver com isso, né? Tem um monte de gente que gosta, tem um monte de gente que gosta, mas também tem um monte de gente que não gosta, né? Então, eu vou aprendendo, né? Cada vez que eu estou percebendo que alguém se afasta de mim porque não gosta de mim, ou não gosta do que eu faço, ou não gosta do que eu falo, ou não gosta do meu silêncio, ou não gosta do que quer que seja, né? Eu vou usar a oportunidade para rever minhas atitudes, né? E para rever também o meu investimento, né? Por que essa pessoa é importante? Por que eu quero preservar, né, essa relação? Por que me dói quando alguém se afasta? Né? Especialmente se é alguém que tem qualidades que eu aprecio, que eu admiro, né? Por que uma pessoa que eu admiro está longe de mim, não fala comigo, né? O que está acontecendo? Onde eu sou responsável por isso? Essas coisas todas, né? Aproveita para dar uma examinada e de além da resposta simples, né? E saiba que você é feito dos outros, né? Na verdade não existe o outro, né? Quando a gente cresce em consciência, né, e a gente vai se dando conta, né, cada vez mais, que nós somos uma coisa só, né, que o estado de separação, o estado de separatividade, ele é ilusório, né? Então qualquer parte que se afasta, né, faz com que o todo sinta. E isso está no nosso consciente, né? No nosso consciente. Qualquer pessoa, tudo que se afasta, né, provoca uma reação na gente, porque é assim que o orgânico é afetado. E nós somos orgânicos, né?
Mesmo que a gente não se dê conta disso, nós pertencemos a algo maior. E todas as coisas nos pertencem. Né? O universo inteiro está dentro de você. Assim como você está dentro do universo todo. É um coração só. Então tudo o que acontece vai te afetar. Né? Porque você está vivo. Essa é a resposta. Tá bom, Tassa? Oi, Diana. Namastê. Quando uma roda de doação de Diksha é conduzida de forma aleatória, sem que os doadores sigam a ordem da roda para doar, existe um tempo limite para deixar a doação ocorrer dessa forma? Não, Diana. Deixa eu só esclarecer uma coisa para você. Eu nem sei o que é uma roda de Diksha. Eu nunca participei de uma roda de Diksha. E eu sou um dos primeiros doadores de Diksha iniciados aqui, conduzindo sessões de Diksha aqui no Brasil, desde 2006. São 10 anos já que eu faço isso. Né? E eu faço sessões de Diksha aqui em São Paulo desde 2006, sem nunca ter parado. Né? Uma vez por semana. Uma vez por semana, às vezes até duas, quando no começo eu ainda ia realizar sessões de Diksha, que é como eu chamo, em outros lugares. Né? Roda de Diksha é uma coisa que foi inventada depois. Muita gente chama de roda. Né? Eu não chamo. Né? Se você for ver os convites que eu faço para as pessoas virem, eu nunca chamei de roda. Eu faço sessões de Diksha. Nas minhas sessões de Diksha, né, que ultimamente tem entre 60 e 70 pessoas cada segunda-feira aqui, né, eu tenho um número enorme também de doadores de Diksha, porque eu também já iniciei muitos doadores, assim como diversos outros trainers aqui de São Paulo e de outros lugares também iniciaram. Então eu tenho uma média de 20 e 25 doadores de Diksha presentes nas minhas sessões de Diksha. Né? Muitas vezes eu nem sei quem são, de repente eu vejo a pessoa estar em pé lá e dando Diksha nos demais. Né? E eu deixo solto. Eu deixo solto. Né? O que eu tenho é um tempo que eu estipulo em aproximadamente 35, 40 minutos para esta fase da doação de Diksha pelas mãos. Depois a gente recebe a Diksha de uma forma diferente através da imagem do templo e do orbe dourado. Né? A gente recebe a Diksha de uma outra forma. Mas enquanto ocorre a sessão de Diksha, nestes 35, 40 minutos, as pessoas se movem, né, à vontade. Tem pessoa que dá uma única Diksha, tem pessoas que dão 3 Dikshas, tem pessoas como eu que dão 60, né, ou quase isso, às vezes não dá tempo. Então, é uma coisa que eu não regulo, ela é solta. O que eu tenho só é um tempo para começar, mais ou menos eu tenho uma noção do... Né, eu tenho sinalizadores que me dizem, olha, mais um minuto só de sessão de Diksha pelas mãos, agora a gente vai se sentar para receber uma Diksha do orbe dourado. Tá bom? É assim que eu procedo aqui. Não existe regra a esse respeito. Né? Algumas pessoas, nos últimos anos, criaram as tais das rodas, né? São amigos meus, e chamam assim os seus encontros desde sempre. E tá ótimo, é o jeito das pessoas agirem. Tá bom? Mas isso não é um formato determinado pela Havana University. A Havana University nunca disse faça roda, faça quadrado, faça triângulo, dê assim, não dê alçado. Né? A gente só tem um procedimento mais ou menos normatizado com relação a alguns aspectos. Primeiro, não se toca na pessoa que está recebendo Diksha, de forma alguma. Né? A Diksha é dada pelas mãos, pela imposição das mãos, aproximando as mãos da cabeça. A gente não toca naquele que vai receber. E isso tem que ser de uma forma simples, não é para durar nem mesmo um minuto, né? Uma coisa que dura por volta de 45 segundos, e que a pessoa que está recebendo fique confortável com o seu comportamento, e ela recebe quantas dikshas ela está disposta a receber. Né? Então não é a gente que determina quantas dikshas alguém vai receber. Então se tem lá
25, como é o meu caso aqui, doadores de Diksha, querendo achar alguém para dar Diksha, a pessoa não está afim mais de receber, ela tem que sinalizar, né? E isso tudo acontece de uma forma bem harmônica, bem tranquila e espontânea, e eu não regulo não. É assim que eu me comporto aqui. Tá bom, Diana? É isso mesmo, Diana. Algumas pessoas inventam regras, né, que não existem, mas sempre procuro tirar uma dúvida com o trainer. Faça isso mesmo. Né? Alguns treinos também criam regras. Né? Então, a gente tem algumas orientações do tempo que nós nos tornamos doadores de Diksha, como é o meu caso, e o trainer nem sempre ele recebe uma orientação lá no One University de como conduzir uma sessão de Diksha. Né? Nem sempre o curso de trainer lá dá esse tipo de orientação. Né? Como alguns doadores de Diksha, como é o meu caso, né, se tornaram doadores de Diksha no meu caso, 4 anos antes de se tornar um trainer, né, eu recebi a minha iniciação lá na Índia com algumas orientações, né, de como proceder. E eu as preservo até hoje. Né. Quando eu faço iniciações aqui, de novos doadores, eu passo essas coisas para as pessoas. Né. E deixo claro, né, a sessão de Diksha ela tem alguns aspectos a serem cuidados, né, com relação à sacralidade. Eu peço que as pessoas venham de branco, elas não vêm, mas eu peço que venham, elas não vêm, então eu venho, né, eu e alguns amigos, a gente se veste de branco, como eu estou aqui hoje. Né, é uma forma de fazer uso da sacralidade também por meio da vestimenta, né, de estar representando uma energia divina. Então, alguém me falou para fazer isso? Não, ninguém falou. Né? Mas a gente vai aprendendo algumas coisas ou seguindo exemplos. Né? Eu vou buscando aquilo que é compatível comigo, com a minha maneira de sentir, de pensar. Né? Mas, acima de tudo, nós temos bastante liberdade. Viu? Bastante liberdade. Uma das qualidades da One University, da Diksha, é a liberdade. Né? Então, as regras, como é o caso que você está fazendo, né? Se alguém vier com imposição de regras, busque outra pessoa, né? Busque uma outra informação, busque um outro lugar que você se sinta mais, né? mais de acordo com o teu jeito de ser. Tá bom? Às vezes a gente tem a necessidade né? de regras. Inclusive nós trainers, né? Os trainers, a gente às vezes recebe informação, né? Agora, a partir, né, desse momento, não é mais para usar um Srimurti, assim é para usar um Srimurti diferente. Não é mais para cantar este mantra desta forma, é para cantar este mantra de outra forma. Né? Como aconteceu uma semana atrás, houve uma mudança na pronúncia de uma palavra. A gente dizia Om Shrim Param Jyotiye Namaha, né? Dentro do mantra de invocação. E a gente recebe informação, olha, não é para cantar Jyotiye, é Jyotishe. Falei sobre isso aqui semana passada também. Então, respondendo uma pergunta, né? Essas mudanças a gente recebe como um aperfeiçoamento daquilo que a gente está fazendo, né? Para que o que esteja sendo feito funcione melhor. Né? Então, não é uma regra exatamente, é uma orientação, né? Para que certas coisas sejam mais eficazes. Em 2013, em janeiro de 2013, eu sei porque eu fui portador da notícia, foi solicitado que a gente, a partir daquele momento, não desse mais a Diksha tocando as pessoas. Né? Isso foi em janeiro de 2013. Né? E recebi isso lá na Índia, de um guia que na época era responsável pela América do Sul, e a Europa não recebeu essa orientação. Né? Então, ou receberam depois, enfim. E eu não sei se isso até hoje é levado, né? Como é que isso é feito pelos grupos de Diksha, pelos trainers. Né?
Mas eu oriento as pessoas que estão comigo, que vêm nas minhas sessões de Diksha, os doadores de Diksha que estão junto comigo, a não tocarem na cabeça das pessoas, né? E é uma regra? Não é exatamente uma regra, né? Ela tem um porquê, né? Ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ela não é um mero, né, obedecer cegamente uma coisa que não faz sentido. Não, ela tem um porquê, né? Então a gente vai se afinando. Por outro lado, também é interessante observar como nós temos um lado que gosta de fazer as coisas do próprio jeito, né? E isso é muito comum, né? A gente não se tem um lado rebelde, né? Que é desobediente, né? que se identifica com essa forma livre de ser, de não seguir regra nenhuma, né? Isso é uma regra também, né? É um jogo do ego, né? Em que você assume uma postura de não fazer nada do que te é pedido só para você provar para si mesmo que você é uma pessoa livre, né? O que não é verdade, né? Parece que é, mas não é, né? Então a gente tem muito cuidado quando recebe uma orientação da Oneness. Nesses últimos tempos, a forma da gente estar recebendo uma orientação nos encontros que a gente tem também uma vez por semana, geralmente às quintas-feiras, abertos a todos, com um dos guias chamado Umadi, quase toda quinta-feira. Agora o próximo vai ser só lá pelo dia 25 desse mês. E essas perguntas são feitas, né? E quando o próprio guia lá da Oneness às vezes não tem uma resposta específica e precisa para dar, ele vai consultar. E eles consultam, lá na Oneness University India, eles consultam o fenômeno, que é como a gente denomina tudo isso, né? Não é uma pessoa que vai dizer faça isso, não faça aquilo. É uma orientação que vem. E eles, inclusive, lá a seguem, sem questionar. Sem questionar. Tamanha reverência, tamanho reconhecimento, né, da importância de mudar um jeito de fazer as coisas. E simplesmente as coisas mudam de um dia para o outro. Era para fazer, não é mais. Né? Nós fazíamos rituais em todos os processos, de um dia para o outro não se faz mais nenhum ritual em processo nenhum. Né? Então agora, como é que é? Não sei como é que é, mas não se faz mais ritual. E a gente obedece, né? Obedece no bom sentido da palavra. A gente segue essa orientação porque é o que está precisando ser feito nesse momento. Pode ser que mais adiante tudo volte novamente a ser feito de uma forma um pouco diferente, né? Então a Oneness tem muito essa qualidade de mudar e ao mesmo tempo não dar muita explicação, e a gente vai aprendendo a seguir, uma orientação, né? Nem sempre é fácil, porque a gente tem ainda uma opinião a respeito de tudo, como tudo deve ser, né? O que a gente acha que é melhor, né? O que a gente sente que é melhor, então faz do próprio jeito, né? Afinal de contas, você é que sabe, você que conhece, né? Então tem isso também, são coisas a serem observadas, né? Essas histórias todas, elas estão presentes em tudo que a gente faz, né? Não é só com relação a Diksha, eu estou mencionando isso um pouco, porque isso está presente em tudo, né? Nós temos muita necessidade de fazermos tudo só do nosso próprio jeito, né? Como se isso significasse que somos livres, não somos rebeldes, não nos sujeitamos, né? Não seguimos ordens, não seguimos disciplina, somos desobedientes, só fazemos o que a gente acha certo, justo e correto, né? E está certo, é isso mesmo, né? É uma forma de exercer a liberdade, desde que ela seja inteligente, né? Desde que você se dê conta de que as coisas fazem ou não fazem sentido. Então é um aprendizado, né? É um aprendizado. Oi, Nilza. Setu, gratidão por realizar esses satsangs esclarecedores e pela honra que você faz toda semana. Esse encontro é muito precioso para mim. Gratidão, Setu. Sou eternamente grato a você. Gratidão a você também, viu, Nilza? Não deve ter coisa mais chata do que fazer uma honra para ninguém, né?
porque eu também recebo, né? Quando eu faço uma ON, eu sou banhado, né? Por aquilo que eu passo adiante. Então, eu costumo agradecer antes de eu começar o encontro aqui, né? Uns instantes antes, eu estou me preparando aqui, eu começo acendendo uma vela para cada mestre que eu tenho em volta de mim aqui, né? Agradeço ao Bhagavan, agradeço ao Anas, agradeço a Kalki, agradeço a Luz Divina, a Luz Suprema, ao Orbe, agradeço antes, né? Porque se não fosse por tudo isso, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo aqui com vocês nesse momento, né? E a gratidão é um sentimento de reconhecimento do que a gente está vivendo, né? E eu também tenho uma gratidão enorme pela oportunidade, pela possibilidade de estar realizando esses encontros, né? Com certeza. Viu, Nilson? Eu já vou começar a falar desde hoje isso, vocês vão ter que aguentar. Em janeiro de 2017, final de semana lá do dia 20, 21, por aí, nós vamos ter novamente a grande e preciosa oportunidade de participar do Fenômeno and the Gift, Fenômeno e a Dávida, que é um processo conduzido pela Oneness University, pelo Kumarji, que é um dos guias que está no estado mais elevado de consciência que eu, né? É um dos grandes professores de lá, um dos grandes professores espirituais, e é feito no mesmo, mais ou menos no formato como eu estou fazendo aqui, só que ele tá em conferência, né? E conduzindo um processo de dentro do templo, lá na Índia. E a gente está aqui, reunido no Brasil, em São Paulo. Em setembro foi lá no Rio de Janeiro, né? E em janeiro vai ser aqui em São Paulo. E vamos estar reunidos num hotel e participando de um final de semana, de sábado e de domingo, desse processo PIG, que começa já na sexta-feira, que eu acredito que seja 19 ou 20. Eu não olhei o calendário ainda para ser exato, sim, né? Geralmente a gente começa na sexta com uma Oneness Meditation, onde estão presentes os 4 meditadores brasileiros, o Bhaskar, a Alessandra, a Narayane e eu. E é uma coisa extra que a gente faz. E sábado de manhã já começa a programação do PIG, que, entre outras coisas, nos inicia como doadores de Diksha do Orbe Dourado, que é uma coisa muito, muito, muito especial, né? Eu já participei de 2. Em maio passado, eu fui aos Estados Unidos para participar deles, só para ficar 2 dias lá, né? Fomos para Austin, eu e mais 40 brasileiros. Fomos juntos lá, passar um final de semana em Austin e voltamos, né? Já iniciados com doadores de Diksha do Orbe Dourado. Mais uma forma muito, muito especial de doação de Diksha, que trabalha intensivamente também nos seus estados de consciência e, né, nas oportunidades, nos presentes que a vida te oferece. Por isso chama-se o fenômeno e o presente, né? E fenômeno e a dádiva. E então reservem a data, viu? Reservem a data, porque é uma oportunidade que nós aqui no Brasil já vamos ter pela segunda vez, e o pessoal em Montevidéu também. Então quem está mais lá para o sul pode até ir, de repente é mais fácil, né, ir para Montevidéu do que vir para São Paulo. Mas eu espero que venham para São Paulo, né? E nos reunimos em 1000 pessoas aqui em setembro, e foi muito forte, foi muito lindo, né? Então vão guardando dinheirinho, né? Não é uma coisa muito cara, mas custa, né? Nem que seja o hotel, a sua viagem e o processo. Então tem um dinheirinho que precisa salvar para isso, guardar para isso. E as informações vão estar sendo disponibilizadas por diversos meios, eu aqui inclusive dessa forma, e por Facebook, pelos grupos e por e-mail, enfim, tudo isso vai estar sendo divulgado, pelo site também, tá bom?
Nossa, Eliana, eu nem vi que você escreveu aqui. Já comecei falando sem ler a sua pergunta. Então, já respondi a tua pergunta, né, Eliana? O encontro, o encontro é esse. O fenômeno e a dádiva, fenômeno and the gift em inglês. Como todos os processos que são oferecidos pela One University, eles são profundamente transformadores. Né? Quem pode dar um jeito, né, de ir para a Índia. Na Índia nós temos 2 processos e nesse momento tem mais do que 2, mas os 2 que são mais acessíveis a todos nós, um se chama Shambhala, que é um processo que você chega lá o dia que você bem quiser e fica o tempo que você quiser. Se quiser passar pelo Shambhala por 5 dias, tá ótimo, né? Eu conheço uma pessoa que foi para a Índia e participou de um outro processo lá de 7 dias e participou um dia de Shambhala, né? Um único dia. E voltou encantado. Né? Agora ele quer voltar novamente em março para ficar um tempo mais longo. Então, o Shambhala é um processo aberto. Você pode chegar, não precisa ser doador de Diksha, ficar lá o tempo que você quiser. Quanto mais tempo você fica, mais barato fica. E decidir o momento de ir embora. Né? Pode ficar de 1 dia a 1 ano lá. Tanto faz. Ou mais. E os outros processos são chamados de jornada. Jornada para a Suprema Luz. Um deles está ocorrendo agora no mês de novembro, já tem um grupo lá passando por isso, por esse processo. E um segundo processo vai ocorrer em dezembro. Vai ser o Jornada número 2. Esses processos vão estar sendo repetidos. Né? Parece que vai ter novamente o Jornada 1 em março de 2017. Então eu estou dando um toque porque tudo que a gente puder fazer para acelerar nosso crescimento é válido. Né? Eu já estive umas 12, 13 vezes na One University, né, nesses últimos anos, pelo menos uma vez por ano eu vou, às vezes 2, e faço qualquer sacrifício necessário, né, no sentido financeiro, de abrir mão de coisas, para poder ir para lá. E bota na agenda, sempre digo isso, põe na agenda. Né? Então, imagine a importância que tem você poder participar de um PG, porque você não precisa ir para a Índia, então a Índia vem até aqui. Mais ou menos isso que está acontecendo. Né? O valor do dólar muito alto, com a crise toda que o país passa, às vezes é difícil, né? Conseguir o recurso para ir para lá. Então, por um preço ínfimo, perto do que é ir para a Índia, você tem a oportunidade de passar por um processo muito forte de 2 dias aqui no Brasil. Não perca a oportunidade. Tá bom? Pulei a pergunta aqui do Prendas. Obrigado por me avisarem. Setu, boa noite. Participei da Câmara Sagrada e me senti muito bem. É necessário participar de muitas? Não, não é necessário. Né? A gente participa das câmaras, Prendas, porque a gente tem vontade. Né? Então, as câmaras sagradas são uma oportunidade de você ter um encontro muito íntimo, muito próximo, muito íntegro, muito verdadeiro com Deus. Né? Agora, quantas vezes você precisa se encontrar, isso ninguém vai dizer para você. Você vai ter que seguir seu coração. Né? Quebra Sagrada é um espaço para você ter esse contato, essa conexão. Né? Pedir o que você precisa, receber uma guiança, uma orientação e agradecer. Né? E agradecer e tem gente que passa pelas câmaras uma vez por mês, tem gente que vai toda semana, né? Tem gente que uma vez por ano. Então, vai da sua possibilidade, vai da disponibilidade, vai da proximidade. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem ativamente hoje por volta de 3 câmeras disponíveis, né? E sempre, todos os finais de semana
estão aqui, os condutores dos processos, os cuidadores das câmeras estão, né, aí disponíveis, chamando as pessoas, recebendo as pessoas para o processo. E tem lugares que não é tão fácil chegar, né, na câmera, porque ela é distante, ou você mora distante delas, e é uma câmera só que atende uma região grande, por exemplo, Minas Gerais. Tem Uberlândia, tem como é que chama lá? Enfim, esqueci o nome da cidade agora, mas tem 2 câmaras em Minas Gerais inteiro, né? No Rio de Janeiro, tem na capital 1 ou 2 que estão ativamente funcionando, né? Então não são muitas espalhadas, né? Tem no Paraná, tem em Brasília, tem 2, 3, mais uma em Alto Paraíso, com o Bascar. Então, se você tiver facilidade de acesso, ótimo, né? Vá quantas vezes você quiser e puder, tá bom? Vai depender da região que você vive, como eu já disse, e da sua facilidade de acesso e da sua necessidade e vontade pessoal. Ninguém vai te dizer, né, tem que ir todo mês, tem que ir de 2 em 2 meses, tem que ir toda semana, né? Às vezes, dentro das câmeras, a gente pode receber uma orientação assim, né? Isso pode ocorrer, já ocorreu com algumas pessoas, né? A pessoa está lá dentro da câmera e ouve lá dentro, né, na relação dela com o divino dela, que é para ela voltar lá mais X vezes, né? Tem gente que recebeu esse tipo de orientação, mas é uma ou outra, não é uma coisa comum. Tá bom, prendas? Espero não ter pulado mais ninguém aqui. Isso aí, Nova Lima, Divinópolis, Uberlândia. Isso aí, Nova Lima, Divinópolis, Uberlândia. São 3 lugares em Nova Lima. Quem conduz é a Denilde. Em Divinópolis é a Ângela. Em Uberlândia é o Sebastião Otávio. São as 3 câmaras de Minas Gerais. Tá bom? Belo Horizonte não tem ninguém, né? Tem que ir para o interior. Então, gente, já chegou o momento de eu finalizar o encontro aqui. Gratidão pelas perguntas, pela presença, pelo carinho. Eu vou me preparar para a Oneness Meditation. A gente se reencontra dentro de aproximadamente 10 minutos, um pouco menos. Recebam a Oneness Meditation, participem dela, porque ela é parte aqui do encontro, tá bom? Eu só faço separado para poder receber gente também de outros países, porque é só uma transferência de Diksha, então eu posso convidar pessoas que não falam português para participar e elas vêm também, tá bom? Mas é parte aqui do encontro. Gratidão, até daqui a pouquinho.